Pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Queremos agradecer a Deus por sua visualização, por like, compartilhamento dos nossos vídeos. E também pedimos a você que ainda não é inscrito no canal, que esteja se inscrevendo no canal, dando aquela força, dando like, sugestões, colocando nos comentários livros que você já leu, impactou a vida de vocês. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante na teologia, que é a teologia sistemática. Nós já citamos Teologia Sistemática, volume 1 no vídeo, nós iremos fazer agora, estamos fazendo o volume 2, o segundo vídeo sobre Teologia Sistemática. Nós iremos deixar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, o capítulo 6 e o versículo 3, que diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em conhecer a Deus. Então a teologia sistemática, ela nos ajuda a desenvolver um estudo aprofundado a respeito da pessoa de Deus e da pessoa da teologia, né? Do estudo teológico. E nós iremos citar 3 teologias sistemáticas voltadas assim, para doutrinas de igrejas. Nós iremos citar a primeira teologia sistemática voltada para as igrejas batistas, a segunda voltada para as igrejas presbiterianas e a terceira teologia sistemática nós iremos falar a respeito, indicar das igrejas Assembleias de Deus, né? Fique aí, pegue uma caneta, anote, isso é de suma importância. Então, nós temos aqui a primeira teologia sistemática, é uma das primeiras tiragens aqui do nosso país, que é a teologia sistemática de Wayne Grudem. Então, você que é batista, congrega em uma igreja batista, essa é uma ferramenta essencial para você estudar a teologia sistemática, né? Ela tem em torno de 1046 páginas, né? Muito boa, inclusive eu estudei com essa teologia sistemática quando fiz teologia, estudei teologia, foi essa que eu usei, é uma teologia sistemática excelente. Então a primeira tiragem dela aqui no Brasil é 1999, a primeira tiragem dela nos Estados Unidos foi em 1994, então temos uma teologia sistemática antiga, e nós temos aqui, né? Nós temos o prefácio, o capítulo 1, que é a introdução à teologia sistemática, a parte 1, a doutrina da palavra de Deus. Aí vai discorrer tudo sobre a doutrina da palavra de Deus. Temos aqui o capítulo, a parte 1, aí nós temos o capítulo 2, capítulo 3, 4, fala do cânon das Escrituras, as 4 características das Escrituras, a autoridade, como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrância das Escrituras. Aí nós temos também a parte 2, que já vai entrar na doutrina de Deus, o estudo a respeito da pessoa de Deus. Aqui nós temos a existência de Deus, como sabemos que Deus existe. Aqui vai falar também dos atributos de Deus. Vai falar também Deus em 3 pessoas, a Trindade. Depois vai entrar na parte do homem, né, a parte 3, a doutrina do homem, antropologia. Depois vai entrar a doutrina de Cristo e do Espírito Santo, que é a parte 4. Depois vai entrar na parte 5, a doutrina da aplicação da redenção. A parte 6, a doutrina da igreja, eclesiologia. Depois vai entrar também na parte 7, a doutrina do futuro, que é a escatologia. E aqui os apêndices, apêndice 1, apêndice 2. E por fim, é interessante, essa teologia sistemática, eu não poderia citar isso aqui. Eu acho que poucas teologias sistemáticas você vai encontrar isso. Ela vai citar aqui a história, resumidamente, de todas as teologias sistemáticas, das primeiras até a de Wayne Grudem. É interessante, ela vai citar aqui a história da teologia sistemática. Então fica aí a dica, a primeira teologia sistemática é essa, de Wayne Grudem, da editora Vida Nova. A segunda teologia sistemática que nós iremos indicar já é para a igreja, para os presbiterianos, que é essa aqui, a teologia sistemática de Louis Berkhof, né? É aí a chamada clássica dos presbiterianos. Essa teologia sistemática, ela foi escrita a primeira vez em 1932. Então nós temos aí uma teologia sistemática caminhando para os seus 100 anos. Então aqui também é uma teologia sistemática também muito volumosa. Ela tem em torno de quase 800 páginas e a letra é bem miúda do que a de Grudem, bem miudinha. Então se fosse colocar com as letras maiores, provavelmente ia dar mais páginas. Aí nós temos aqui o prefácio, o sumário geral, a doutrina de Deus, aí nós temos o ser de Deus, a existência de Deus. Aí nós temos aqui relação do ser e dos atributos de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus em geral, os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis. Depois temos a Trindade Santa,
Aí nós temos também as obras de Deus. Aí ele vai discorrer aqui tudo concernente às obras de Deus. Depois ele vai, a segunda parte, a doutrina do homem com relação a Deus. O homem e seu estado original, a origem do homem, a natureza essencial do homem, o homem como a imagem de Deus, o homem na aliança das obras. Aí depois ele vem uma outra parte, o homem no estado de pecado, né? Aí depois ele vai falar o homem na aliança da graça. A terceira parte ele diz a doutrina da pessoa e obra de Cristo. Aí ele vai focar a pessoa de Cristo, os estados de Cristo, os ofícios de Cristo. Aí ele vai discorrer tudo isso aqui. A quarta parte ele vai falar a doutrina da aplicação da obra da redenção, né? A quinta parte, a doutrina da igreja e dos meios de graça, a igreja introdução, os meios da graça. Interessante que aqui ele vai falar o batismo cristão, a analogia do batismo cristão, a instituição do batismo cristão, a doutrina do batismo na história, o modo próprio do batismo, legítimos administradores do batismo, os objetivos do batismo. E aqui a sexta parte, a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia individual, a escatologia geral, duas partes, escatologia individual e escatologia geral. O juízo final, o estado final. Bibliografia, índice de autores, índice de assuntos, índice de passagens bíblicas. Então aqui fica a dica, uma grande teologia sistemática. E por último nós temos a teologia sistemática de Stanley M. Orton, da editora CPAD, também um clássico da literatura cristã na área pentecostal. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Então nós temos aqui essa teologia sistemática. Na verdade, Stanley M. Orton ele foi o organizador deste livro, mas ele não é o autor de todos os capítulos, né? Nós temos aqui 18 capítulos, em torno de 20 autores, né? Você não vai achar apenas um autor aqui, mas 20 autores, inclusive o Stanley M. Orton ele vai focar no último, que é a escatologia. Então nós temos o panorama histórico, fundamento teológico, a palavra inspirada de Deus, o Deus único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, seres espirituais criados, a criação do universo e da humanidade, origem, natureza, consequências do pecado, o Senhor Jesus Cristo, aqui é tratando da pessoa de Cristo, as obras salvíficas de Cristo, o Espírito Santo e a santificação, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina, a igreja do Novo Testamento, a missão da igreja, as últimas coisas que fecha com Stanley M. Orton, notas, glossários e bibliografias. Então você também não pode deixar de ler essa teologia sistemática, fica aí a dica, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando poderosamente.